Olá maltinha. Aleluia, voltei. E por que é que demorei tanto? Perguntam-se vocês. Bem, eu tenho que pensar no futuro do canal. Se devo fazer a temporada 2 de Contribal World War Simulator, ou então outras cenas. Bem, mas indo ao que interessa, o vídeo de hoje vai ser diferente. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023. Completa-se um ano de guerra na Ucrânia. Por isso, o vídeo de hoje vai ser sobre a história da Ucrânia e os vários acontecimentos da guerra depois de um ano. Vamos começar. Há muito tempo, um povo originário da Germânia começou a migrar por toda a Europa, e eles acabaram por chegar ao lugar onde hoje é a Ucrânia, e eles lutaram contra os povos nativos de lá, mas perderam. A partir daí, esses povos começaram a se expandir e criaram a Rússia de Kiev. Até agora, as coisas pareciam boas para a Rússia de Kiev, até que o Império Mongol, originário da Ásia, atravessou os montes Urais e em 1240 dominaram a Rússia de Kiev. Foi uma dominação rápida já que a Rússia de Kiev não tinha proteções naturais como montanhas. Com o domínio mongol no leste europeu, as regiões de Moscovo e Kiev ganharam autoridade, e com a queda dos mongóis, as duas regiões uniram-se e formaram o Império Russo. Os russos estavam com medo que o que aconteceu com a Rússia de Kiev lhes acontecesse de novo. Então, eles decidiram expandir para manter a capital Moscovo longe de fronteiras com outros países. Então eles expandiram, até virarem isto. Eles foram do leste europeu, até ao extremo leste da Ásia e ainda conquistaram o Alasca na América. E sobre a Ucrânia? Bem, ela apenas fazia parte do Império Russo e mais nada. Quase que não sofreu guerras enquanto fazia parte do Império Russo. Até que chegamos ao fim do século XIX. A Rússia e o Império Otomano entram em guerra. A Rússia invade o norte do Império Otomano, mas os otomanos com a ajuda do Reino Unido e da França invadem a península da Crimeia, território da Ucrânia, e a guerra termina com a derrota da Rússia, mas a Ucrânia continua a fazer parte do Império Russo. Mas agora, as coisas ficam mais interessantes. Chegamos ao século XX. Um século com vários acontecimentos, entre eles os acontecimentos mais drásticos. O século XX tinha começado bem, com uma época de paz. Até que a Primeira Guerra Mundial começou e a Rússia entrou do lado dos aliados e teve de lutar em duas frentes de batalha, contra os alemães e austro-húngaros e contra os otomanos. Em 1917, houve uma revolução comunista que deu fim à monarquia na Rússia, e um governo provisório assumiu o controle do país e optou por continuar na guerra, deixando a população mais furiosa do que já estava. Mas no mesmo ano, o novo governo comunista que tinha derrubado o governo anterior, assinou o tratado que não sei dizer o nome, que marcou a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Porém, tiveram que dar um monte de territórios para a Alemanha, e um desses territórios foi a Ucrânia. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial e com a derrota da Alemanha, os comunistas russos que estavam a lutar na Guerra Civil Russa invadiram parte da Ucrânia e a Polónia invadiu o resto. E depois da guerra entre a Polónia e os comunistas russos, a Ucrânia toda passou a fazer parte de um novo país, criado em 1922, a União Soviética. Mas agora chegamos a 1941. Adolf Hitler deu ordens para um exército de 3 milhões de homens, não só alemães mas também italianos, romenos, húngaros, búlgaros, alguns espanhóis e até mesmo alguns portugueses, iniciarem a Operação Barbarossa, que iniciou a invasão das potências do eixo e invadirem a União Soviética. A invasão também chegou ao estado da Ucrânia. Os exércitos alemão e romeno invadiram o
sul da Ucrânia e chegaram rapidamente à capital Kiev. Os ucranianos chamavam o exército alemão de libertador, já que para eles, qualquer coisa era melhor do que os russos. Mas devido às más condições climatéricas, os russos começaram a reconquistar os seus territórios e depois de acabarem com os alemães na Batalha de Kursk, eles conseguiram reconquistar a Ucrânia. Avançamos até 1986. O maior acidente nuclear aconteceu em Chernobyl e espalhou radiação em todo o mundo. Em 1991, a União Soviética colapsou e a Ucrânia conseguia sua independência. Em 1995 a Ucrânia e a Rússia assinaram o Tratado de Budapeste, onde basicamente a Ucrânia devolveu várias armas nucleares da época da União Soviética para a Rússia e uns carros de combate. E sabem para que serviram esses carros de combate? Sim, foi para isso. E agora chegamos ao novo século. O século XXI foi complicado para a Ucrânia desde o início. Primeiro houve uma revolução contra o presidente. A Rússia não se importou muito com isso, mas depois algo ia acontecer. Depois, em 2013, outra revolução aconteceu. Desta vez foi contra a decisão que o presidente ucraniano tomou a favor de um projeto que a Rússia tinha para a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia estava contra a Rússia. A Rússia, já, com o Putin no poder, viu isso como uma ameaça e em 2014 invadiu a península da Crimeia, com a justificação de que pessoas naturais da Rússia estavam a ser oprimidas pelo regime, entre aspas, de Kiev. Depois da invasão à Crimeia, separatistas pró-russos surgiram nas cidades de Donetsk e Lugansk, na região do Donbás. Houve combates na região, mas depois de 2 tratados eles fizeram paz, mas algumas tensões aconteceram. E avançamos para 2021. Soldados russos são avistados perto da fronteira com a Ucrânia, mas o Putin apenas dizia que eram exercícios militares, até que no dia 24 de fevereiro de 2022. A Rússia entrou em força em território ucraniano. Começam a guerra em 3 frentes de batalha, no norte pela Bielorrússia, no Donbás e no sul pela Crimeia. Os russos conseguiram chegar a Kiev, mas foram parados pelos ucranianos. Um tempo depois, a Rússia invade Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Em março, os ucranianos expulsam os russos do norte, mas os russos começaram a atacar mais no Donbás e capturaram várias cidades. E os combates no Donbás duram até hoje. No sul, a Rússia captura Kherson e bombardeia Odessa, mas em novembro, os ucranianos recuperam Kherson e recuperam muito território no sul. No mesmo mês, acontece o momento mais tenso da guerra, que poderia originar a Terceira Guerra Mundial, já que mísseis caíram na Polónia, mas os mísseis tinham sido desviados pelas defesas ucranianas. Agora em 2023, a guerra tem-se resumido em bombardeamentos e avanços dos ucranianos, e no dia 21 de fevereiro de 2023, o Putin suspende o Tratado das Armas Nucleares. Já sabem onde é que isto vai dar, né?